Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um OAB Entrevista. E neste programa, um tema importante para o exercício da profissão advogado ou advogada. Vamos falar sobre os limites da publicidade na advocacia. O Código de Ética e Disciplina da OAB afirma que a publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. E para entendermos como funcionam hoje os limites da publicidade na advocacia, contamos com a participação do presidente da OAB Santa Catarina, Rafael Horne. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Doutor Rafael, como que hoje é regulamentado os limites da publicidade na advocacia? Hoje, a regulamentação está prevista no provimento 94 do ano 2000, além disso no Código de Ética e Disciplina, que foi editado no ano de 2015. E a partir de então, nenhum outro regulamento foi feito e por isso que estamos agora a debater um novo regulamento que esteja mais adaptado à nova realidade da advocacia e aos modelos novos de gestão. A ideia é modificar os dois provimentos, os dois regulamentos ou não? A intenção é abrir o debate. Vamos fazer audiências públicas em todo o Brasil. Começaremos em Santa Catarina. Santa Catarina tem o DNA da inovação, lá é um local em que várias empresas de tecnologia estão presentes e, por isto, começamos por um estado em que busca essa inovação, que busca adaptar a advocacia para esta nova realidade. Uma realidade em que temos redes sociais hoje sendo uma realidade da advocacia jovem, daqueles jovens que estão ingressando no mercado, um modelo de disrupção, que é uma palavra do momento, mas é uma palavra que muito tem a ver com essa nova realidade da advocacia, um jeito de fazê-la digitalmente, com os processos eletrônicos, com as redes sociais presentes e fazer com que o advogado possa se inserir com isto de forma segura e com as regras muito mais claras. E hoje o que o provimento 94 diz? Na verdade, o provimento 94, ele previa uma realidade de publicidade que estava mais presente naquela época, que eram outdoors, era a vedação de rádio, TV, e isso hoje não mais se coaduna com esta movimentação, com esta inovação que vem ocorrendo hoje em todos os campos do profissionais, em especial na advocacia. O advogado hoje, principalmente os mais jovens, estão inseridos nas redes sociais, eles se utilizam delas e cabe à ordem dizer quais os limites. Vários jovens hoje não sabem os limites e cabe à OAB, inclusive, fiscalizar, e há uma grande dúvida, inclusive, nos setores de fiscalização da ordem, sobre qual os limites. Qual o ponto que o advogado jovem pode utilizar as redes sociais e de que forma ele pode se exprimir e se expressar. Então esta dúvida vem gerando uma insegurança jurídica muito grande. Por conta disto, vamos iniciar buscando a inovação e principalmente uma regulamentação que dê segurança para aqueles que querem se utilizar das redes sociais e estar dentro da lei. O senhor falou na sua primeira resposta sobre o Código de Ética e Disciplina da Advocacia. Como que ele regulamenta a questão da publicidade? O Código de Ética e Disciplina, ele nesta parte de publicidade, ele, data máxima venia, é um pouco lacônico. Ele diz que deve ser moderada, que o advogado não pode usar a publicidade para captação de clientes, não pode haver mercantilização. Mas são termos muito subjetivos e muito vagos. E a intenção agora é regulamentar, deixar mais específico, especificar as condutas que são permitidas, especificar as condutas que não são permitidas e o principal disso tudo, ouvir a advocacia, entender o que a advocacia está pensando a respeito dessa nova realidade. Então essa disrupção, que é uma palavra que tem a ver com esse momento de todas as profissões regulamentadas, chegou o momento de a ordem também entender esta realidade e, em cima desta realidade de disrupção, procurar encontrar um meio em que a advocacia não seja mercantilizada, mas, contudo, que as regras não fiquem defasadas e fora do seu contexto atual. E uma dúvida, a última atualização foi mesmo do provimento 94 lá nos anos 2000? Sim, 2000, e nós temos, obviamente, o Código de Ética e Disciplina, que veio em 2015, mas com o Código de Ética não trazendo as especificidades que hoje são demandadas principalmente pelos jovens, aqueles jovens que querem ingressar na profissão e têm grandes dúvidas de qual o limite de atuação dele no âmbito das redes sociais pode ser considerado legal ou não. E esta é uma dúvida que todos os dias o setor de fiscalização da OAB recebe e
muitas vezes sequer consegue responder com a segurança por conta da subjetividade e da forma vaga como muitas vezes os dispositivos são redigidos. Então a intenção, o escopo, na verdade, destas audiências é encontrar um modelo e regulamentar de forma que todos possam utilizar as redes sociais com segurança e adaptar, obviamente, as regras de publicidade a essa nova modernidade que está aí presente nos dias de hoje. Dr. Rafael, talvez quem está assistindo a gente em casa já deve ter visto em algum filme norte-americano que lá nos Estados Unidos a publicidade na advocacia é mais liberal. Como, por exemplo, eles podem fazer outdoors, colocar faixas em ônibus. Como que funciona este limite em alguns países do mundo, como, por exemplo, nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos ela é bem liberal. Na verdade, nós não pretendemos utilizar um modelo norte-americano. Acreditamos que o modelo brasileiro ele não se adapta ao modelo norte-americano, mas o modelo norte-americano tem uma publicidade, às vezes, muito agressiva, com outdoors, e muitas vezes acaba até induzindo em erro o cidadão e, muitas vezes, estimulando a litigiosidade, o que não é a intenção da Ordem dos Advogados. O que ela procura, na verdade, é permitir que o advogado possa expor as suas habilidades, possa expor a sua capacidade de trabalho e, principalmente, o seu conhecimento nas redes sociais de uma forma segura, sem gerar uma mercantilização e sem que aquilo possa ser considerado captação de clientela. Então, achar esse meio termo é importante para a OAB, para que ela possa regulamentar com precisão e dar a segurança àqueles advogados que pretendem se utilizar das redes sociais dentro da lei. E segurança até para o cliente do advogado, não é mesmo? Com certeza, principalmente para aquele cidadão que vai atrás, muitas vezes, de um serviço e ele se utiliza das redes sociais, porque hoje é uma realidade no mundo e não poderia ser diferente no Brasil, mas que as redes sociais não induzam esse cidadão em erro, que essas redes sociais, na verdade, tragam informações verídicas, informações sobre o profissional que possam, na verdade, dar segurança também ao cliente, ao cidadão que procura um serviço jurídico de qualidade. E na opinião do senhor, os limites da publicidade na advocacia são limites rigorosos, não? Eu diria que hoje estaria ultrapassado por conta da modernidade, da inovação e por conta dessa disrupção que vive hoje a sociedade atual. Na verdade, os modelos hoje de 10 anos, eles acabam ficando mais ultrapassados. Antigamente, os modelos conseguiam ter maior durabilidade, mas a inovação hoje é uma realidade que vem gerando uma metamorfose muito grande em todas as profissões e não poderia ser diferente com a advocacia. Então, cabe à ordem se adaptar a essa nova realidade e, principalmente, dar segurança aos jovens, aqueles que estão iniciando na profissão, para que eles possam expor a sua capacidade de trabalho sem ferir as regras éticas. O senhor falou em jovem advocacia. Podemos falar que este jovem advogado, que esta jovem advogada, talvez são os que mais sofrem com os limites atuais da publicidade na advocacia? Eu acredito que os limites atuais, além de muitas vezes engessarem, eles não dão segurança para esse jovem utilizar as redes sociais. E essa dúvida acaba gerando muitas vezes alguns excessos que nós vemos hoje nas redes sociais, e por outras vezes alguns que acabam, por não saber de que forma usar, acabam não a utilizando e sendo prejudicados. Então, nada melhor do que regras claras e segurança jurídica para que todos os profissionais em pé de igualdade possam apresentar-se dentro das redes sociais de uma forma ética e de uma forma que cumpra o regulamento legal a ser instituído pela OAB. Então, Dr. Rafael Hortner, gostaria de te agradecer por participar conosco deste OAB Entrevista. Nós é que agradecemos e contamos com a participação de todos os advogados e todas as advogadas nas audiências públicas, principalmente na primeira, que será online, será transmitida para toda a advocacia pela internet. E nós continuamos este OAB Entrevista sobre os limites da publicidade na advocacia, conversando com o Dr. Carlos Kaufmann. Ele que é presidente do Tribunal de Ética e Disciplina de São Paulo e conversa conosco agora pelo computador. Olá, doutor Carlos, muito obrigada por participar conosco deste OAB Entrevista. Eu que agradeço, Natália. Doutor Carlos, hoje o Tribunal de Ética que é responsável por reger o exercício da profissão. É comum vocês julgarem casos de advogados e advogadas que ferem os limites da publicidade na advocacia? Sim, isso hoje ainda é muito comum. Nós estamos vivendo sob a égide do provimento 94/2000, provimento este que o Conselho Federal está buscando agora rever,
para que o advogado, obviamente, ele possa se promover, mas mesmo assim, mesmo com essas revisões que tudo existe, nós temos que lembrar que a advocacia ela é incompatível com a mercantilização e com a captação indevida de clientela. Então, essa publicidade é permitido, que é proibida a propaganda de advogado, mesmo hoje essa publicidade ela tem que levar em conta esses preceitos básicos, ou seja, não se pode mercantilizar e não se pode, de maneira alguma, buscar captar indevidamente clientela. Então, não são poucos os casos em que advogados ultrapassam esses limites, cada vez mais, inclusive com mídia social, e esses advogados acabam sendo processados, nós acabamos averiguando qual é a conduta que foi praticada nessa situação. E como esses advogados, essas advogadas que ferirem os limites da publicidade podem ser punidos? Hoje em dia, na verdade, essa punição ela inicia com uma advertência. Uma primeira conduta acaba sendo uma advertência, tá certo? E depois pode, na verdade, se transformar em censura e, posteriormente, na reincidência, caso reincida, ele pode até ser suspenso do exercício profissional. O que se tem feito aqui em São Paulo, quando se constata que um advogado ele está extrapolando os limites éticos, tá, nessa publicidade, nós não queremos, e o objetivo, obviamente, não é sair punindo advogados, mas muito mais orientando os advogados para que eles não excedam os limites permitidos. Então, o que nós temos feito aqui em São Paulo? Nós estamos notificando os advogados, informando, olha, você também conhecimento que você passou dos limites, que essa, lógico, que não com uma publicidade, uma propaganda escandalosa, mas algo que ultrapassa um pouco o limite do provimento. Então, nós notificamos o advogado para que ele pare de agir dessa forma, e quando ele acata essa notificação, evidentemente, obviamente o assunto é encerrado, o assunto ele não vai adiante, porque foi uma pequena falha. Agora, quando o advogado insiste, ele pratica duas infrações. Uma por fazer uma propaganda indevida, em desobediência ao Código de Ética e Provimento, e a segunda por desobedecer uma notificação oficial da própria Ordem dos Advogados do Brasil. E, Dr. Kaufmann, nas cidades de interior, eu acredito que ainda seja comum as pessoas, os advogados e as advogadas insistirem em algumas práticas que eles acreditam serem corretas. Por exemplo, carros de som, outdoors. Como que esses advogados, como que essas advogadas podem se conscientizar sobre os limites da publicidade na advocacia? Natália, nós tivemos há 2 semanas aqui em São Paulo um colégio de presidentes dos presidentes do Tribunal de Ética do Brasil inteiro. Estivemos aqui com quase todos os presidentes de todos os tribunais. E a nossa discussão é que hoje em dia nos preocupa muito mais do que o carro de som do interior, do que a pequena propaganda, nos preocupa essa publicidade por mídia social. Ou seja, uma publicidade que alcança a todos de maneira indiscriminada e onde o advogado ele acaba sendo livre para colocar aquilo que ele bem entende, de uma maneira muito barata para ele, um custo muito baixo. Então é disso que nós temos que cuidar, até porque a publicidade hoje, aliada aos processos eletrônicos, permite com que o advogado ele consiga agir de maneira indevida numa situação dessa em todo o território nacional. Então o que nós estamos buscando é um tratamento único entre todos os tribunais, de todas as formas, e por isso que o Colégio de Presidentes foi muito importante nesse avanço, tá? Para que junto agora ao Conselho Federal, né, junto ao nosso corregedor, Ari, e o grupo que foi criado para discutir esse assunto, para que nós possamos implementar práticas permitidas, passíveis, que possam ser utilizadas pelo jovem advogado, pelo advogado antigo, no interior, na capital, porque agora o sistema está globalizado, atinge a todos de uma maneira só. E a população que ver talvez um advogado ou uma advogada fazendo propaganda excessiva, pode denunciar? Pode. O Tribunal de Ética só não aceita denúncia anônima. Agora, qualquer demonstração de abuso, qualquer representação contra o advogado, ela é processada. Ela vai ser averiguada e vai ser discutida. Então, normalmente, a população ela não sabe exatamente o que é isso, até porque a população não percebe e não sabe que o advogado não pode fazer propaganda. Quem percebe isso são os outros advogados. Até porque é importante que os próprios advogados cuidem das questões éticas. Até a ética é fundamental para todos. Então, os advogados devem cuidar da advocacia e, cuidando da advocacia, eles devem não ficar policiando, ficar delatando, mas, na verdade, verificar quando há uma infração, quando se ultrapassa o limite, porque esse limite é prejudicial a toda a advocacia, e comunicar isso ao Tribunal de Ética de cada estado competente. E práticas erradas, a gente citou algumas, acontecem. O senhor acredita que é por desconhecimento da advocacia e também por um anseio de mudanças? Na verdade, o que nós estamos vendo hoje é que a sociedade, e isso se reflete inclusive na advocacia, ela está muito imediatista.
A advocacia, eu aprendi, pelo menos quando me formei em 92, e ao longo do exercício da advocacia, né, já se vão vários anos, infelizmente, né, mas a advocacia é um investimento a longo prazo, não é uma questão imediata, não existe o retorno imediato. E algumas pessoas, alguns advogados, eles acabam canibalizando a profissão, tentando passar por cima de outros advogados com essas questões que afligem a todos. Ou seja, tentando uma busca rápida e imediata de crescimento, de valorização, usando propaganda indevida, esquecendo dos preceitos éticos. Nós não podemos jamais abrir mão de todos os preceitos éticos vigentes. A advocacia precisa disso. A advocacia ela vai manter a altivez que ela precisa para poder postular o que é necessário se ela observar, antes de mais nada, os preceitos éticos. O advogado tem que ser o primeiro defensor da ética para que ele possa, de cabeça erguida, eu costumo dizer isso sempre, postular em juízo ou fora dele e falar isso com muita tranquilidade, com muita altivez. E, Dr. Kaufmann, na sua opinião como advogado, hoje é necessário esta reformulação, os novos limites da publicidade na advocacia? Sim, é necessário. Por exemplo, se nós pegarmos um provimento que é de 2000, lá se vão aí 20 anos praticamente, nós temos lá, por exemplo, não se pode fazer propaganda por mala direta. Essa juventude talvez não conheça nem o que é mala direta. Eu lembro da mala direta, mas a juventude não sabe o que é mala direta. Hoje em dia a mala direta ela é eletrônica. Então, e nós sabemos que com a evolução da mídia, pelo menos eu penso assim, nós não podemos cuidar de forma e de meio. Então é proibido ou é permitido fazer por Instagram, ou é permitido fazer propaganda disso, ou publicidade dessa forma, é proibido. Nós temos que avaliar o limite da publicidade. Porque os meios, se nós proibimos o meio ou permitimos o meio, amanhã isso se altera com uma velocidade muito maior do que um provimento, do que uma legislação. Então nós temos que cuidar dos limites. E eu continuo pensando, e lógico que isso é matéria de discussão ampla para toda a sociedade, para todos os advogados, que nós temos que evoluir, nós temos que aliar a advocacia aos tempos modernos, sem, com isso, acabar com o básico, quer dizer, os preceitos básicos, onde é o respeito mútuo entre os advogados, evitar a mercantilização, porque quando você mercantiliza, você prejudica a própria profissão. Você começa a nivelar a profissão por baixo, inclusive por valores financeiros, ou seja, honorários mais baixos. E isso não pode ser permitido na advocacia. Então, Dr. Kaufmann, gostaria de te agradecer pela participação conosco aqui no OAB Entrevista, diretamente de São Paulo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigada mais uma vez. E você que está em casa, não saia daí, que daqui a pouquinho a gente volta com mais OAB Entrevista. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil abriu uma consulta para colher sugestões de alteração ao provimento 94 de 2000, que dispõe sobre a publicidade da advocacia. O objetivo é modernizar a norma e atualizá-la às novas mídias que surgiram desde a edição do provimento. Você, advogada, advogado, ficou interessado em saber como funciona? Confira comigo. A consulta está aberta a toda a advocacia brasileira. Primeiro, acesse o site da Ordem dos Advogados do Brasil, www.oab.org.br. Já na página principal, você pode ver o banner na lateral direita do site. Limites da publicidade na advocacia. A OAB quer ouvir você. Ao clicar, será encaminhado ao login. Agora você, advogada, advogado, precisa preencher seus dados pessoais e o número de segurança da carteira da ordem. Tudo preenchido corretamente? Acesso permitido. A pesquisa já aparece para você. A OAB quer saber: você é a favor da flexibilização das regras de publicidade da advocacia? Você é a favor da publicidade e propaganda da advocacia em redes sociais? Na sua opinião, devem ser regulamentados os limites da publicidade da advocacia nas redes sociais, como patrocínio de postagens, comentários de casos? Você é a favor da utilização de plataformas digitais para intermediação e divulgação de serviços profissionais? Você é a favor da divulgação de serviços jurídicos específicos? Ao final da pesquisa, a OAB quer saber a sua sugestão para os novos limites da publicidade na advocacia. Atenção, advogadas e advogados! Vocês têm até novembro para responder à pesquisa. Não deixe de participar.
A OAB quer ouvir você. Todo este trabalho está sendo coordenado pelo secretário-geral adjunto da OAB Nacional, Dr. Ari Raguiante Neto, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre estes novos limites da publicidade na advocacia. Muito obrigada por participar conosco, doutor Ari. É um prazer, Natália, sempre estar com vocês. Doutor Ari, conta pra gente por que a iniciativa desta mudança. Muito simples. Quando nós assumimos a corregedoria, nós detectamos que o provimento, que é do ano de 2000, encontra-se totalmente desatualizado. Naquela época, nós não contemplávamos as redes sociais. Então, em função disso, a OAB entendeu que é necessário fazer uma revisão, até porque hoje nós temos conceitos abertos que dificultam a interpretação tanto da advocacia quanto dos julgadores. Então, nesse propósito, nós queremos deixar os limites da publicidade mais claro para os advogados, para que eles possam saber o que é possível e o que não é, para se apresentar ao público, no caso, à sua clientela, e ao mesmo tempo nós queremos contemplar, como eu disse no começo, as redes sociais. E a gente apresentou no início deste bloco a pesquisa passo a passo, como que o advogado, a advogada faz para preenchê-la. Por que ela foi pensada desta forma, doutora Ari? Para que os advogados realmente brasileiros possam participar e colaborar, para que a gente possa entender esse Brasil continental, o que ele pensa, o que ele quer e o que ele imagina que é um facilitador para ele se comunicar lá na ponta com o cliente. Então, a pesquisa foi pensada de maneira que o advogado se identifica no site do Conselho Federal e, a partir daí, ele responde a 3 ou 4 perguntas e dê a sua sugestão. Nós vamos filtrar isso e, a partir disso, nós vamos trabalhar no texto que vai remodelar o provimento. E eu tenho certeza que o senhor já preencheu a pesquisa e poderia nos contar alguma sugestão que teria para esses novos limites da advocacia? Sim. Objetivamente, o que nós estamos pensando é de tornar mais claro o que é possível e o que não é possível, em termos de publicidade de uma maneira geral. Mas, acima de tudo, nós estamos pensando na jovem advocacia. Como permitir com que o novo advogado se comunique com os seus prováveis clientes sem infringir a ética. Esse é o ponto central que vai circular toda essa discussão. E as ideias da advocacia têm chamado a atenção ou não? As ideias da advocacia, ela tem ido para um caminho de maior liberdade sem banalização, que é o que pensa a maioria do Conselho hoje. Precisamos contemplar, como eu volto a insistir, a comunicação via rede social. Esse é o grande nó que nós precisamos desatar para permitir com que o advogado consiga, através desse mecanismo, que é a internet, se aproximar da sociedade, mas, ao mesmo tempo, não tornar a propaganda um ato de mercantilização, o que é vedado. Eu ia até entrar um pouquinho no assunto das redes sociais. As alterações que tangem elas serão as principais que serão previstas pela nova proposta? Sem dúvida. É o principal foco, primeiro, porque o provimento não contempla as redes sociais. Segundo, porque é uma realidade que nós não podemos ignorar. Cada vez mais a tendência é de utilização de redes sociais, de instrumentos de informática. A OAB tem que estar atenta, sob pena de nós estarmos ultrapassados. E podemos falar que todo este levantamento também pensa na jovem advocacia? Sim. Um dos grandes pilares para essa remodelação é a jovem advocacia, porque nós precisamos proporcionar ao jovem que ele consiga chegar lá na ponta, que ele consiga se comunicar com o seu cliente, que ele consiga falar com a sociedade, para que ele tenha retorno e nesse retorno ele possa permanecer na advocacia. A grande dificuldade hoje é de se comunicar dentro da lei e é isso que nós queremos, permitir a comunicação dentro da lei. E hoje o jovem advogado, a jovem advogada, eles são os que mais sofrem com os limites atuais ou não? A questão não é de sofrer, a questão é, talvez eles nem saibam quais são os limites. Então, o que nós vemos por aí, dependendo de cada seccional brasileira, é que o advogado interpreta a nossa legislação do jeito que lhe convém. Cada tribunal de ética julga conforme o seu convencimento pessoal, já que o conceito de moderação é um conceito aberto. Nós precisamos ter regras mais claras para que todo mundo possa respeitar e conhecer, acima de tudo, o que é possível e o que não é em termos de publicidade. E a partir dessas novas sugestões, quais serão os próximos passos? Bom, nós vamos realizar algumas audiências públicas, já temos alguns encontros marcados em Brasília, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, no Paraná, na Bahia, para que nós possamos ouvir a advocacia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós vamos colher todas essas sugestões pelo site e através dessas audiências públicas, e aí um grupo de trabalho que foi designado ontem pelo presidente Felipe Santa Cruz, nós vamos começar a redigir o novo provimento
que queremos apresentar no ano que vem para ser votado no Conselho Federal. É até uma pergunta que eu queria te fazer. Como que vai ser apresentada esta nova proposta? Vocês já vão apresentar para todos os membros, todos os conselheiros e todas as conselheiras federais? Isso vai ser apresentado ao Conselho Federal Pleno, que vai decidir se aprova ou não, se remodela, se amplia. O que nós precisamos deixar claro para a advocacia brasileira é que nós não vamos permitir a banalização da publicidade. Nós temos um histórico de que a advocacia não pode ser mercantilizada, e isso nós não vamos permitir. Vamos avançar, mas não vamos, como eu tenho dito para todo mundo, transformar a advocacia brasileira no modelo americano. Isso em hipótese alguma. Doutor Ari, o que pode mudar na prática, então? O que pode mudar na prática é que nós tenhamos critérios mais claros. A partir disso, nós teremos menos processos nos tribunais de éticas e teremos, naqueles processos que os tribunais enfrentam, uma uniformidade nas decisões. O que nós precisamos ter isso, clareza naquilo que nós apresentamos. Hoje, Natália, cada tribunal de ética brasileiro julga conforme o seu entendimento do que é moderação, que é um conceito aberto que está no Código de Ética. Então, o que precisa é essa transformação para que a gente possa saber entregar para a advocacia efetivamente o que pode e o que não pode em termos de publicidade. Então, a pesquisa acaba em novembro, a advogada e o advogado que ainda não respondeu, então precisa correr e responder até novembro, porque a partir daí a comissão se junta e realiza a nova proposta? Isso. A partir disso e a partir das audiências públicas que nós estamos realizando paralelamente à pesquisa, o grupo de trabalho se reunirá e vai redigir um novo provimento em cima do que está sendo apresentado por toda a advocacia brasileira e pelas lideranças também. E, querendo ou não, o que a advocacia pode esperar de vocês? Nós vamos nos aproximar da realidade. A ideia é que o Conselho Federal ouça o advogado e apresente um novo provimento que escute o advogado e que, acima de tudo, permita que esse jovem possa se comunicar com a sociedade brasileira. Nós vamos avançar sem desrespeitar esses limites, que é a não mercantilização e a não banalização. Este é o Conselho Federal, não é mesmo, doutor Ari? Reafirmando o seu trabalho para atender às demandas da advocacia. Sem dúvida. É um trabalho de aproximação do Conselho Federal com o advogado que está lá na base. Então, doutor Ari, eu gostaria de te agradecer por participar conosco mais uma vez do programa OAB Entrevista. Obrigado. Espero que a advocacia brasileira nos ajude a montar esse novo provimento para que a gente possa realmente ter um avanço nessa questão da publicidade, que é um tema de extrema relevância para todos nós. Obrigada. E obrigada a você também que curtiu com a gente todo este programa. Quer revê-lo? É muito fácil. Vai na nossa página no YouTube. E para sugerir uma pauta para toda a nossa programação aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, é pelo WhatsApp. DDD 61, telefone 999-194731. Fico esperando a sua mensagem. Tchau e até o próximo programa.